assim, não existe, gente, luta contra o fascismo sem colocar o dedo na ferida, que é o capitalismo. E aí eu entro no nosso tema final, né, que é a questão dos músicos aí da... A gente descobriu, né, na verdade eu não sabia, muita gente veio comentar comigo e falar, nossa, eu nunca tinha ouvido falar dessa banda, né, desses caras, sabia até que tinha banda, tal, mas não sabia que eles eram CEO, né, presidentes da Prevent Senior. Eu vou até abrir aqui para destacar o texto que a gente publicou lá no site da Redflow, onde vocês podem aprofundar também a leitura e entender o caso, né? Esses aqui são os irmãos Eduardo e Fernando Parrillo, que são donos da Prevent Senior e que, além de serem donos da Prevent Senior, são músicos, né? Se dizem músicos. E tem duas bandas, né? A Dr. Phibbs, tá aqui, ó, vou até pôr a seta aqui, né? O Dr. Phibbs e a Armored Down. E essa segunda banda, ela ia se apresentar agora no festival Notfest Brasil. Para quem não sabe, é o festival organizado pelo Slipknot, né? Vai ser a primeira edição no Brasil, em dezembro de 2022, foi adiado por conta da pandemia. E esses dois cidadãos aí, eles, além de serem donos da Prevent Senior, né, ter um capital financeiro gigante, né? Quem conhece sabe até que até ele Porto no estúdio eles têm, possuem duas bandas de metal, né, iam se apresentar aí no Notfest, mas a gente soltou essa crítica, né, essa reflexão sobre como o capitalismo neoliberal contamina até os nossos festivais de música, né? E a primeira banda deles, a Dr. Phibbs, chegou a se apresentar no Rock in Rio e no Lollapalooza porque a Prevent Senior era uma das patrocinadoras do festival. E a segunda banda aí que ia se apresentar no Notfest, eles pagaram para se apresentar, que é algo que a gente sabe que acontece muito, né? A gente até fala lá no texto, né, que a gente não vai ser hipócrita de dizer que isso não acontece, que jabá nunca aconteceu, não, isso é algo que até mesmo no underground acontece, mas assim, a nossa crítica, ela vai além disso, né? Ela vai em busca de uma resposta para o que estão fazendo com a cultura no Brasil, né? Num país que tem tantas bandas boas, né, dentro do rock, dentro do heavy metal, e eu não estou aqui fazendo um juízo de valor, tá? Mas assim, essa Armored Down, ela é muito ruim, sabe? É uma banda que você vê que o cara ele só tá ali porque ele tem grana, porque ele tem dinheiro, né? E aí eu fico me perguntando como um festival do porte do Notfest, que tem aí o Slipknot à frente, aceita uma banda, né? Coloca uma banda só porque os caras têm dinheiro, porque eles têm condição de pagar, sendo que a gente tem uma gama gigantesca de bandas, né, brutais no Brasil, de metal, metal extremo, punk rock, hardcore, indie, o que vocês quiserem, né? Então, assim, a crítica, ela vai mais, né? Ela pega nesse sentido de como o capitalismo, como o dinheiro é capaz de comprar absolutamente tudo, até um espaço num grande festival, né? Então, aí, acho que eu já falei para caramba aqui, né? Vou passar a palavra para vocês, vou começar agora dessa vez, Jorge, com a Andréia, porque a Andréia também é do punk, né? Tá sempre envolvida aí com as bandas, faz um trabalho muito massa lá também na Colômbia, né? Na cena independente. E eu queria ouvir sua opinião, André. Eu fiquei, né, a semana toda falando, meu Deus, preciso perguntar sobre isso para a Andréia, ver se ela está acompanhando. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse caso macabro aí. Eu fiquei sabendo por você, justamente, mas, assim, ao mesmo tempo que fico muito surpresa, não fico, sabe? Porque, e trazendo uma questão que colocou o George numa fala inicial dele, sobre os problemas organizativos e tal, é importante também pontuar, assinalar que o capitalismo é uma questão que é uma totalidade, né? Então, o capitalismo tem expressões econômicas, que é o que a gente conhece mais de perto, mas o capitalismo também tem expressões culturais, subjetivas, políticas, sociais. Então, o capitalismo não só é o sistema de produção, o capitalismo é toda uma estrutura social,
Na academia a gente... Eu dou risadas porque eu odeio de usar termos acadêmicos, né? Mas a academia fala isso de ethos, né? Que seria o equivalente como um tipo de ética. Só que eu acho que o ethos é melhor porque o capitalismo não tem ética, né? Então, falar em ética é um contrassentido, não? Contrassenso. Então, no ethos, cria toda uma série de filosofia, vamos falar melhor, digamos, de preceptos que sustêm essa estrutura social, que no capitalismo a gente sabe que é o individualismo, que é a concorrência, que é o lucro, que é o sistema de dominação de uma classe sobre outra. Então, todas essas coisas também terminam sendo parte, sobre o que eu falava da hegemonia, isso faz parte da educação da gente, desde a família, a mídia, a escola. Você pode ter um entorno familiar, por exemplo, crítico, né, que incentivam você a ter uma posição crítica desde criança, mas você encontra, principalmente na escola, um reforçamento completo do capitalismo, tanto quanto do patriarcado, do colonialismo, do racismo, sabe? Então, quando a gente entra na questão de se pensar ou se colocar em uma posição revolucionária, crítica ao sistema, não é só, ou não é suficiente, melhor, com os discursos. É o que você estava falando, Stefano. A gente também tem que, é o que chamam de construir-se. A gente tem que transformar todos esses preceitos filosóficos que foram impostos na gente, na educação. Que a gente naturaliza existe, perdão, é que interioriza pode ser uma palavra que se existe em português, e que a gente converte em algo natural, como se fosse biológico, entendeu? Como se competir com o outro fosse parte da evolução, que é uma teoria sobre o darwinismo social, que é justamente parte dessas vertentes mais fascistas ou mais de ultradireita do capitalismo. Então, a gente precisa se deconstruir. Por que eu digo isso? Porque também, puxando isso que falava o George, né? Isso, tipo, você pode se dizer que é uma pessoa de esquerda, mas você pode ter um comportamento completamente de direita, completamente funcional ao capitalismo. Sem nem perceber, disso né? está lotado o underground. Sem nem perceber. Nós mesmos aqui, Andréia, exatamente, interromper, você pega vídeos mais antigos, né? Por isso que eu falo da importância da evolução. Você vê que a gente tinha posicionamentos liberais, que a gente tinha posicionamentos cegos, mas por ignorância mesmo, por não aprofundar no debate, né? E todos nós, ninguém se salva, porque a gente nasce nesse entorno social. Ou seja, a gente tem, inclusive, que encontrar estratégias para conviver com o capitalismo, entende? A gente tem que trabalhar, a gente tem que conseguir grana, a gente pode ser muito crítico e, ao mesmo tempo, tem que ter um trabalho super explorado que ajuda a reprodução do capital. Então, a gente está nessa contradição constante, a gente vive num sistema contraditório, então a gente vive na contradição. Mas há situações, digamos, então, assim como você tem bandas que cantam coisas muito revolucionárias e têm práticas muito capitalistas, você tem entornos do underground que podem ter colocações críticas, mas que suas atuações, tipo, suas formas de relação em torno dos festivais, em torno das gravadoras, são completamente capitalistas. Na Colômbia, por exemplo, tem gravadoras de galera que se reivindica anarquista, que grava banda nazista. E por isso eu digo, eu me surpreendo ao mesmo tempo não, sabe? E que falam neles, cara, eu tenho que comer. E se a única banda que quer ir na minha gravadora é banda nazista, eu tenho todos contra isso. Eu prefiro trocar de trabalho, sabe? Mas é isso, é que eu, então, imagino, umas pessoas que têm tantos recursos econômicos, claramente vão ter acesso a esse tipo de espaços com muito mais privilégio que outros. De qualquer jeito, são relações capitalistas o que acontece ali, né? Então, tipo assim, eu reitero, repito, eu me surpreendo e ao mesmo tempo não me surpreendo daquilo.
E só para terminar minha intervenção, quando você falou que para as pessoas é mais fácil pensar no fim do mundo, no fim do capitalismo, eu acho importante também lembrar que se a gente não muda o capitalismo, o que vai acontecer é o fim do mundo, porque a gente está em meio de uma crise civilizatória. Já nem sequer estamos numa crise econômica, é uma crise civilizatória, onde o que está em jogo é a produção mesma da espécie. E não só a nossa, que também né, quer ser críticos com essa ideia especista, né, que só importa os seres humanos, é a nossa espécie e todas as outras espécies viventes, porque o sistema capitalista não só criou uma pandemia que atingiu diretamente aos seres humanos, né? É o sistema capitalista que levou essa possibilidade de zoonoses de uma doença típica de um animal não humano para os humanos. É essa degradação da natureza que leva o sistema capitalista a invadir o hábitat desses animais e colocar a gente em um contato direto. Também entre os animais que a gente consome, que consomem no capitalismo, né? Que permitem essa transmissão, mas também a queima dos bosques, das selvas. A gente está vendo o caos climático que está acontecendo, que agora também atingiu a Europa, né? E que é um caos que sempre atingiu a periferia do mundo, sul global, né? Então, a gente está em uma condição, na fome, que você também falou muito bem, né? A gente está em jogo sua própria supervivência, a reprodução. Então, literalmente, ou a gente acaba o capitalismo, ou a gente vai terminar, talvez não hoje nem amanhã, mas em as próximas gerações a gente vai ter um cenário de filme pós-apocalíptico, onde as pessoas vão andar de máscara o tempo todo, porque o ar não pode ser respirado pela gente. Então, realmente é uma questão que está nessa condição, uma condição básica da supervivência da gente. Com certeza. Antes de eu passar a palavra para o Jorge, deixa eu só dizer aqui que eu sei que a culpa não é do Slipknot. Inclusive, quando a gente soltou o texto, o Slipknot soltou o aviso, acho que, se eu não me engano, umas 2 horas depois. Mas, assim, era o mínimo, gente. É lógico que a gente sabia que eles iam tirar os caras do cartaz, né? Não é possível, era o mínimo que eles iam fazer. Mas a crítica continua. A crítica se faz válida. Não mudou. E eu trabalho há muitos anos em festivais de música, conheço diversos produtores, conheço os donos do Rock in Rio, já estive com eles, trabalho, fazendo cobertura, tal, sabe? Só que não é pelo fato de eu trabalhar e de eu estar nesse ambiente que eu não posso criticá-lo. E a crítica ali era uma crítica válida, uma crítica adulta, em primeiro lugar, né? Que muita gente vai falar, mas você não tem medo deles não te credenciarem mais, tal. Eu falei, se eles fizerem isso, eles são ignorantes, porque dá, né? É uma coisa assim, eu não vou mudar a minha essência, o meu caráter, o meu pensamento, o meu posicionamento político só para eu entrar num festival e fazer um trabalho, né? Não vou fazer isso, né? Igual a Andrea falou, tudo tem limite, né? Eu consigo reconhecer o grande trabalho que eles fazem, né, em relação à organização de festival, né, em relação ao entretenimento, né, óbvio, mas também isso não me coloca cega para os problemas do mundo, né, para as contradições do mundo, né, as grandes contradições de pessoas que pensam o marxismo, que pensam o comunismo, que pensam o socialismo, mas vivem no modelo neoliberal, né? Então, assim, só para pontuar, eu sei que não é culpa do Slipknot, que eles não, lógico, não compactuaram com isso. Se brincar, os caras nem sabem que essa banda existe, né? Então, assim, é só para deixar bem claro aqui que a nossa crítica é a crítica ao capitalismo, e não está só no Notfest, não está só no Rock in Rio, não está só no Lollapalooza, né? Está em todos os festivais, todos. E só queria pontuar isso. Só para dizer uma coisa, e até porque se eles fizeram isso por ignorância, é mais importante o que você fez, porque é mostrar para eles quem são essas pessoas. Se eles não sabiam e por isso incluíram eles no festival, é importante que eles saibam o que está acontecendo lá. Então, também isso é muito importante. Com certeza.
Jorge, queria ouvir sua opinião aí sobre isso. A minha opinião, enfim, o capitalismo, ele é destrutivo, né? Isso ninguém discute. E essa banda, né? Esses cidadãos aí, essas pessoas que são os donos da Prevent Senior, eles conseguem, de certa maneira, representar bem aquilo que a gente conhece, né? Do capitalismo, que, em primeiro lugar, é a fragilidade, né? Aquilo não vai muito longe. Eles conseguiram, né, criar uma banda horrível, e aí é uma opinião minha, uma banda ruim. Eu tive o desprazer de ouvir uma música do Dr. Phibbs, ou algumas músicas do Dr. Phibbs, cheio de péssimo gosto, mas enfim, gosto é gosto, mas, claro, conhecendo a linha, a vertente política deles, né, a vertente ideológica deles, é difícil acreditar que pode sair alguma coisa boa dessa banda, né? Não me dei ao desprazer de ouvir um álbum inteiro deles, né? Mas o pouco que eu ouvi já deu para perceber que realmente é uma banda ruim. E eles conseguiram também fazer um hospital ruim, né? Se é que pode se chamar aquilo de um hospital, porque um hospital a gente parte do pressuposto que é um ambiente onde as pessoas vão lá e se curam, né? No caso deles, as pessoas vão lá para morrer, né? Na Prevent Senior. É bom lembrar esse nome, é bom reforçar esse nome. A Prevent Senior é um hospital que está sendo investigado aqui na CPI da pandemia, que está acontecendo no Brasil, que tem fortíssimos indícios, aliás, fortíssimas provas de que eles cometeram e continuam cometendo crimes contra a vida, né, contra a humanidade. Então, ou seja, eles representam bem o capitalismo, eles fizeram ruim um hospital ruim, e fizeram uma banda ruim, né? E aí a gente está falando do pensamento liberal, né? E aí eu queria ressaltar também, né, que aquela esquerda que eu falei no começo lá da nossa conversa, que muitas vezes divide, que assume uma pauta, a gente está falando justamente da esquerda liberal, né? E do pensamento liberal, que de fato é isso, gente. Não adianta se posicionar como eu sou de esquerda, eu sou comunista, eu sou socialista, e você defender o liberalismo, você ter condutas, posturas e pensamentos que defendem a manutenção do capitalismo. Eu ainda acho que claro que o capitalismo ele precisa ser destruído, a gente precisa superar isso, mas como esses senhores aí da Prevent Senior demonstram, ele, de certa maneira, ele destrói. O problema é que no meio do caminho ele leva muitas vidas, né? Assim como a gente pode ver aí com eles. Enfim, e só mais uma reflexão acerca disso, é que eles economizavam, eles aplicavam tratamentos paliativos lá na Prevent Senior, né? Eles aplicavam tratamentos paliativos e diminuíam o oxigênio para que as pessoas, de fato, desocupassem os seus leitos, né? Então, com isso, eles tinham uma economia, né? Uma economia, entre aspas, né? Eles tinham um aumento do lucro, que é isso que eles buscam, assim como o capitalismo sempre busca o lucro máximo, eles tinham um lucro. E esse lucro que eles tinham quando desocupavam o leito mais cedo, porque despachavam, matavam mesmo as pessoas idosas, esse lucro que eles tinham com essas mortes, eles utilizavam para pagar, para tocar nesses shows, né? Porque é uma banda que paga para tocar. Então, logo, o dinheiro que eles investiram, o dinheiro que eles investem nos shows, é dinheiro auferido com a morte das pessoas. Então, é só para a gente fazer uma reflexão em relação aos organizadores desses eventos, desses eventos musicais, eventos culturais, para tomar muito cuidado com quem você traz para tocar no seu evento, quem você traz para se apresentar no seu evento. O setor da arte, que se faça justiça aqui, está sendo castigadíssimo no Brasil, né? A gente tem aqui um amigo que escreveu no chat que ele é do setor da cultura, e a gente sabe que o setor da cultura no Brasil está sendo esmagado e de fato, claro, a gente sabe que essa é a consequência de um governo liberal como esse, eles não gostam de cultura, não gostam nada disso. Agora, você incentivar bandas muito boas,
como tem aí, como a Stephanie citou uma série de bandas na Red Flow, nessa reportagem da Red Flow, que ficou ótima nesse artigo, existem bandas muito boas. Agora, você investir numa banda que que defende valores nazistas, você está, de fato, financiando a morte das pessoas, como é o caso aí desses caras aí, dessas duas bandas horríveis. Como é que é a frase que eu ouvi na CPI, que eles falavam que morte também era alta, né? Exatamente. A morte é dada como alta. Por quê? Porque para eles é uma forma de desocupar o leito, né? Desocupar o leito, entra mais dinheiro na conta deles, porque entra uma nova vida que vai ser encerrada muito em breve, e com esse lucro, aí eles pagam ainda para tocar, né? E tem gente que vai lá e paga para assistir. Então, é muito importante essa reflexão, tanto de quem organiza, quanto de quem vai nesses eventos com determinadas bandas. Né, o Daniel até relembrou aqui, ele corrigiu depois, né? O óbito também é alta, né? A frase que eles usavam. Ai, gente, é muito difícil. E quando você fala sobre isso, Jorge, eu aqui mesmo, algumas pessoas do coletivo da Red Flow, que tem pais, que tinham um convênio da Prevent Senior, né? Chegando para mim falando, cara, eles ofereceram kit Covid para os meus pais. E aí você para pensar, né? Os seus pais não caíram nisso porque você é um filho politizado, um filho que acompanha, que lê notícia, que não é negacionista. Agora imagina a quantidade de outros pais, né, que caíram nesse crime, participaram dessa máquina de morte, de assassinato. Gente, sério, até agora eu estou muito impactada, assim, não é fácil vir aqui falar sobre isso, as pessoas acham que é fácil, mas não é. Né? E eu não poderia, eu sei que nem era o tema central da live de hoje, mas eu não podia deixar de falar disso. Inclusive, vamos organizar aí, porque não é a primeira vez que a gente faz isso, né? A Red Flow denunciou o Varg Vikernes, né? Que, se você for parar para olhar, matou um, né? A gente olhar aí a Prevent Senior, aí, esses músicos, né? Possivelmente mataram milhares, né? E já denunciamos também o Revista, né? Que a gente até era parceiro, a gente viu aí o cara se posicionando como bolsonarista, tal, denunciamos também, e agora não seria diferente. Esté, e só mais um detalhe, né, que é muito curioso, né, e na verdade não é, a gente já sabe que é assim mesmo, mas é engraçado, não é nada engraçado, aliás, né, é triste como que a classe dominante, né, ela tem a liberdade de cometer atrocidades sem ser punida, né? Ou seja, está na cadeira da presidência e é responsável por mais de 500 mil mortes. Eu digo que é responsável por todas, né? O outro, os donos do hospital aí, sem contar muitos outros, matam as pessoas, literalmente estão soltas e continuam atuando e continuam, até essas pessoas serem punidas, ou seja, isso nunca acontece, né? Rico no Brasil não é punido, e não é só no Brasil, é em todo mundo, né? Eles cometem atrocidades, fazem o que quer e continuam soltos. Quando é um governo de esquerda, basta prender, por exemplo, um jornalista nazista, como é o que aconteceu lá na Bielorrússia, né? Aí pronto, ou em Cuba, ou eventualmente acontece uma morte de um nazista qualquer, aí pronto. Aí o mundo todo fica em polvorosa, né? Olha, o governo de esquerda, olha que absurdo, calaram a imprensa, calaram... Enfim, são dois pesos e duas balanças, né? Infelizmente, a gente tem que, de fato, fazer alguma coisa, porque se deixar na mão deles, vai morrer muita gente.